Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 42, porém nós vamos dividir esse salmo em duas partes. Hoje nós vamos tratar da primeira parte, que é do versículo 1 até o versículo 5. Atentem para a leitura. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, algumas Bíblias vão apresentar esse salmo como dos filhos de Corá, mas a melhor compreensão é que esse salmo é para os filhos de Corá. O entendimento melhor dos comentaristas é que esse salmo é composição de Davi. Em que contexto? De perseguição, provavelmente de Saul, ou mesmo da rebelião de Absalão, e ele teve então que se retirar do santuário e não pôde mais ter parte do privilégio de esperar por Deus nessas cerimônias públicas. Esse salmo é um grito de um homem que está longe da casa de Deus, suspirando pelos cultos da casa de Deus. Nesse salmo aqui, para nossa melhor compreensão, nós vamos fazer 5 perguntas a eles para a gente então explicar diante dessas perguntas. Ele diz aqui: a minha alma tem sede de Deus. A primeira pergunta: quando foi que Davi expressou esse desejo intenso por Deus? Em 2 momentos. Quando ele foi impedido de tomar parte nas ocasiões públicas, ali onde se esperava em Deus. E em segundo, quando ele foi privado do conforto interior que costumava desfrutar no templo, ou seja, diante de Deus. Aquele que já certamente apreciaram a presença de Deus nos cultos públicos na igreja, certamente desejarão, se deles forem privados, poder desfrutar deles novamente. Nós somos propensos, irmãos, a repudiar o maná em função da sua fartura, o qual voltará a ser precioso para nós se voltarmos a sofrer da sua escassez. A segunda pergunta é: qual o objetivo do seu desejo? Veja os versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Então, seu desejo ardente é, de fato, por Deus, e não pelas cerimônias em si. E ele tem agora os olhos voltados para o Deus vivo, que é fonte de vida e de toda alegria e felicidade. Isso certamente era uma oposição aos ídolos mortos, obra das mãos de homens, e também uma oposição aos consolos perecíveis deste mundo. Terceiro, qual a intensidade do seu desejo? O texto do primeiro versículo vai dizer: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, como a corça buscava águas refrescantes para saciar a sua sede, especialmente quando fugia de perseguições. Assim é a alma de quem deseja comunhão com Deus. Assim é a alma que fica impaciente na falta da comunhão com Deus, e assim também é possível satisfazer-lhe o anseio com qualquer coisa que não seja, ou seja, é impossível satisfazer o anseio da alma que não seja a comunhão com Deus. A quarta pergunta ao texto é: o que agravou a sua aflição? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Até aqui ele demonstra a sua aflição. Está muito aflito. E 2 coisas agravavam a sua aflição.
A censura vindo da zombaria dos inimigos, quando dizem: o teu Deus onde está? Aqui dois aspectos a considerar. Ou seja, por causa da distância que ele estava da casa de Deus, a compreensão dos seus inimigos é que eles então tinham perdido o contato com Deus. Talvez aqui uma perspectiva pagã, fora do templo, fora da comunhão com Deus. E segundo, porque Deus não apareceu imediatamente para o libertar. Isso eles concluíram então que Deus o havia abandonado. Então o que agravou aqui foi essa censura dos seus inimigos. Mas também o que agravou foi a lembrança do passado, quando ia para a casa de Deus com louvor e alegria, e que lhe foi tirado. O versículo diz aqui: e de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Davi lembrou-se dos velhos tempos, por isso agravou-se o seu abatimento. E em quinto e último lugar, por que está abatida a alma do salmista? Diz o texto: por que estás abatido, ó minha alma? Ele estava aflito porque estava sendo perseguido pelos inimigos e também impedido de estar nos cultos na casa de Deus. Talvez tivesse um motivo justo para o seu abatimento, mas ele não podia se exceder nesse abatimento. Davi talvez entendia que estava desonrando a Deus pelo seu abatimento, e ele mesmo apresenta a cura para o seu abatimento, que é esperar em Deus. Ele faz essa repreensão à sua própria alma, espera em Deus. Portanto, a confiança em Deus é um antídoto supremo contra a perturbação e o abatimento que querem dominar o nosso coração. Espere em Deus, ou seja, ele cria que Deus iria reverter esse quadro. E aqui ele acrescenta dois aspectos importantes. Pois ainda o louvarei, ou seja, Deus receberá louvor e glória por mudar a sua situação. Como quem diz, experimentarei uma mudança tão significativa na minha situação que não me faltará motivos para louvar. E ainda, uma mudança tal no meu espírito que não me faltará louvor no coração. E ele diz mais, ele não apenas ainda o louvarei, mas diz: meu auxílio, Deus meu. Ou seja, nele encontrarei consolo. Aquele que tem certeza da presença de Deus encontrarão nisso um auxílio adequado, oportuno e suficiente para os piores momentos. E isso lhe servirá de fonte constante de louvor a Deus. Precisamos, irmãos, sim, descansar nessa certeza. Concluindo, que o Senhor desperte em nós um forte desejo de nos congregar em sua casa, onde teremos o privilégio de louvá-lo junto e também de usufruirmos da comunhão uns com os outros. Que o Senhor também promova em nós um anseio forte e constante pela comunhão com Ele, estando na igreja ou não estando na igreja. Terceiro, não permitamos que as aflições da vida nos abatam. Por quê? Porque temos o Senhor conosco. Em quarto e último lugar, lembrem-se, a cura para o abatimento é a confiança em Deus. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.